No dia em que a Rádio Sines completa 33 anos de emissões regulares, preparamos para si uma emissão especial entre as 11 e as 13 horas. Nesta sexta-feira, dia 24 de junho, pode conhecer melhor alguns dos colaboradores que levaram até si assuntos relacionados com a história, a solidariedade, as viagens, a Europa e as ideias positivas. Faça parte desta comemoração. Os ouvintes e os clientes são a razão da nossa existência. 33 anos, Filipe, vamos aqui descodificar isto para não haver confusões. A Rádio Sines teve a sua emissão pirata a 26 de janeiro de 88, portanto, neste momento tem 34 anos, mas hoje comemora-se as emissões legalizadas. Vamos então, até às 13 horas, ter aqui um programa especial com membros da nossa família, podemos assim chamar, da família da Rádio Sines. Vamos ter 7 convidados até às 13, portanto, se quiser saber mais, melhor é ficar aqui connosco e comemorar estes 33 anos. Começo aqui com o Carlos Cabrita, que é o homem, como eu chamei há pouco, o homem zen, que traz aqui algumas ideias positivas para nos tocarem para a frente, digamos assim. Pode-se dizer que são ideias de um homem inspirado ou de um homem que sabe procurar inspiração. Bom dia. Bom dia. E parabéns a todos, parabéns a esta excelente equipa. E bom dia a todo o auditório. Eu acho que procuro a inspiração e é isso que me faz escrever e faz editar estas rubricas que eu faço todos os dias. Procuro sempre acompanhar o que está a acontecer no momento, numa parte psicológica e emocional, e trabalhar sobre isso e escrever. Porque neste momento estamos a passar então num período muito complicado. Depois desta pandemia há outra pandemia chamada guerra, que nos transtorna a todos e que nos deixa muito deprimidos. Portanto, é um espaço que já está cá na Rádio Sines desde o início de 2017. Há 2 formatos. Há o formato mais comprido, que passa à sexta e ao sábado de manhã, e há o formato pequenino, que passa 2 vezes por dia, depois das 8h30 e também no programa Rumo a Bom Porto, depois das 19h30. Exatamente. Porquê que o Carlos Cabrita escolheu esta temática para se debruçar na escrita? Tem a ver com um sentimento que foi conseguido ao longo do tempo? Como é que se processou tudo isso? Eu acho que primeiro foi uma autodescoberta. A necessidade de eu acolher estes temas e perceber o que é que estava a acontecer comigo primeiro, não é? Para poder saber gerir as minhas emoções e também poder compreender as emoções dos outros. E a partir daí, até à escrita, foi um passo. Fui escrevendo até que a rádio faz parte também da minha vida. Eu comecei com as rádios piratas há muitos anos. E fiz algumas emissões. Então liguei a esta parte da escrita mais relacionada com a psicologia, com o pensamento positivo, com a rádio. E surgiu então estas rubricas que está a funcionar muito bem e que está a ter uma receptividade muito boa. E tem várias rádios, não é? Sim, neste momento eu colaboro com 43 rádios a nível nacional, Madeira e Açores inclusivamente. E todas elas me têm dado, há 6 anos que colaboro com todas estas rádios, todas elas me têm dado um feedback muito positivo. E como eu estava a falar com o Vicente há pouco em off, disse-lhe que às vezes pensava desistir no sentido de não cansar o auditório com este tipo de rubrica, mas a recepção que eu tenho dos responsáveis da rádio é precisamente o contrário. Continuo que está no bom caminho e as pessoas estão a gostar. Eu acho que cada vez faz mais falta este tipo de temáticas que ajudam as pessoas na correria que se vive nos dias de hoje. As pessoas sentem-se em baixo, sentem-se cansadas e às vezes precisam só de um toque, uma palavra para despertar aqui alguma ferramenta para conseguirem seguir em frente. E são essas palavras que o Carlos Cabrita tenta também transmitir, não é? Eu costumo dizer que o sentido das coisas nós temos o sentido do bom, do belo, connosco. Nós nascemos com isso. Só que o mundo vai-nos dando o contrário, vai-nos dando a informação negativa e nós vemos pelas notícias do que está a acontecer e nós depois começamos a querer alimentar-nos daquilo que é negativo. E procuramos sempre o negativo. E não sabemos que o positivo já nasceu connosco, está connosco. Portanto, é ao contrário, vamos trabalhar o positivo que está connosco e aquilo bom que nós temos. E tudo isto é uma vivência, uma experiência que nós temos que fazer todos os dias. A escola não nos ensina isto. Não nos ensina a ser positivos. Trabalho interior. É um trabalho interior.
seja, ensinam-nos a ser competitivos, a ser os melhores, e depois nos ensina o valor do ser como pessoa, nos nossos sentimentos, aquilo que é positivo. Portanto, isto é um trabalho que nós temos que fazer desde muito novo, desde muito cedo. Felizmente que há países que já estão nesse caminho. Carlos Cabrita, no final, que mensagem positiva é que deixava aos ouvintes da Rádio Sines para se sentirem melhor? Olha, neste momento, em relação à guerra, principalmente, já não falando da pandemia, que não façamos guerras uns com os outros, da nossa família e dos nossos amigos, do nosso ciclo. E já é bom, porque a guerra existe, vai ser para existir, mas às vezes nós próprios estamos a fazer essa guerra dentro da nossa família e não estamos a apaziguar e a compreender o que está a acontecer com a nossa família e com os nossos amigos, e principalmente connosco, porque nós, eu costumo dizer, nós somos os piores inimigos. Os nossos piores inimigos somos nós mesmos, com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de encarar a vida, sempre de uma forma negativa. Portanto, vamos transformar isto em coisas boas e esta guerra que existe, se ela começar, a paz começar dentro de nós, a guerra vai acabar. E agora, falamos de viagens, que é outra coisa também bastante interessante, com a Alexandra Conceição. Bom dia. Olá, bom dia. Parabéns. Obrigada. Este espaço começou em 2017, já vão 270 e tal edições de escapadinhas, de viagens de avião, de fins de semana, de alguns recantos especiais, mas o mundo é muito grande e ainda há muito para descobrir, não é, Alexandra? Há muito para descobrir e há muito para revisitar, porque os próprios destinos vão mudando ao longo do tempo, não é? Nós vamos hoje a uma cidade e dali a 2, 3 anos vamos outra vez, e já há uma série de coisas novas, uma série de coisas diferentes, portanto há sempre coisas para falar. Portanto, vamos ter aqui edições por mais de 33 anos. Seria interessante. Pois, não sei. Quem sabe? E Alexandra, infelizmente para si não visitou todos fisicamente, não é? Todos os destinos que já falámos aqui, mas qual é que foi assim o destino que mais surpreendeu? Que mais me surpreendeu, curiosamente, não é assim um destino muito falado, nem muito procurado, mas eu diria que foi Bilbao. Bilbao, porque não estava à espera. E quando nós temos uma expectativa muito elevada, às vezes acaba por acontecer o contrário e... Isso é mau nas viagens, criar sim, demasiada expectativa. Às vezes vamos com uma expectativa... Sim, e na vida? Claro que sim. Às vezes vamos a achar que aquilo vai ser de determinada maneira, e quando os destinos são muito falados, ou por exemplo, no meu caso, quando vendo muito um destino, depois espero algumas coisas que depois às vezes não é bem aquilo. Não quer dizer que seja mau, mas não é tão bom como aquilo que se estava à espera. E Bilbao, não tinha grande informação, não me preocupei também em ver, preocupei-me em ir e aproveitar, e acabou por ser um destino surpreendente. O ambiente da cidade de Bilbao é realmente uma coisa que para mim foi espetacular. É uma cidade cheia de vida, cheia de... As pessoas parece que aproveitam mesmo o dia-a-dia, claro que trabalham, mas têm tempo para ao final do dia sair, aproveitar, tem muitos parques, portanto dá perfeitamente para conjugar o dia de trabalho, mas também com o lazer, com o estar com a família, e esse ambiente acaba por passar e nós que lá estamos acabamos por viver também. Todos nós temos aí um destino sempre de sonho, ou aquele que nós queremos realizar, uns realizam, outros não. A Alexandra também tem ou não? Para mim, eu costumo dizer, está tudo na minha lista. Há um ou outro que se calhar não será a primeira escolha, mas eu acho que todos os destinos têm o seu encanto. Obviamente que nós gostamos mais de um tipo de culturas, ou gostamos mais de praia ou de cidade, mas até mesmo dentro dos vários tipos de destino, todos têm o seu encanto. Portanto, eu tenho muitas dificuldades em dizer um sítio que não tenha gostado, por exemplo, porque há sempre coisas boas, há sempre coisas positivas. Próximo destino. Já parece aquele concurso de pergunta. Próximo destino. O próximo destino ainda estamos a pensar, só agora Okay. Estas próximas férias ainda não está nada decidido, portanto ainda estamos a pensar. Agora, a título de curiosidade, em termos de destinos, de férias, o que é que os portugueses agora estão a escolher mais? Qual é que é a moda dos destinos este ano, neste verão? Este ano está muito em voga Djerba e Saidia.
efetivamente têm sido os destinos que mais nos têm pedido, Djerba e A Saïdia. Djerba fica onde? Djerba na Tunísia e Saïdia em Marrocos. A Saïdia é um destino popular relativamente recente, não é? Tipo 2, 3 anos. Não, talvez mais uns 5 anos, talvez. Agora temos sempre que contar com 2 anos que não existiram, Sim. não é? Mas é um destino relativamente recente. Obviamente que Marrocos temos outras cidades que são mais conhecidas há mais tempo, mas já é um destino relativamente recente. E pode conhecer estes destinos aqui na Rádio Sines, às quintas-feiras depois das 10h30 e às sextas depois das 15. Obrigada, Alexandra, e votos de boas viagens. Obrigada e que venham mais 33 anos. E agora, em destaque, o espaço Sons da Misericórdia começou aqui na rádio em junho de 2021. Bom dia, provedor Eduardo Bandeira. Bom dia, quem diria, não é? É verdade. Está a fazer um ano. Exatamente. Fez um ano, não é? Pode-se dizer que este espaço é uma porta aberta da Santa Casa da Misericórdia de Sines para a sociedade? É uma forma de conhecer o vosso trabalho, as vossas iniciativas? Também é. Em tempos de pandemia foi muito importante, porque nós estávamos de portas fechadas, praticamente, não é? Quando não temos estes períodos complicados como foi a pandemia, a Santa Casa está sempre de portas abertas, gosta de receber pessoas, gosta que os seus residentes tenham saídas para, enfim, confraternizar com amigos e família, ou até saídas do grupo para passear. Mas numa altura em que tudo isso estava impedido, ter este canal de comunicação com a sociedade, de informação aos sinienses em particular, eu reputo que foi muito importante, foi uma maneira de darmos a conhecer o que fazemos, como fazemos, as nossas dificuldades, os nossos sucessos quando temos, que é muito bom também partilhar, e sim, a Rádio Sines deu um contributo muito importante e deixe-me dizer que quero felicitar a Rádio Sines por este aniversário. É um número interessante, quem gosta de cabalística gosta destes números, não é, que se leem de uma maneira e de outra. Felicitar-vos pelo trabalho que têm feito de informação e comunicação com a sociedade, com a nossa comunidade, e desejar os maiores sucessos para os próximos 33 anos. A este espaço já têm vindo técnicos, também já vieram idosos, como é o caso desta semana que vai passar a Dona Custódia, mas o provedor também já apresentou este espaço, de vez em quando vem cá. Qual é a sensação que tem? Como é que tem sido essa experiência? Estou a ficar quase viciado. É o problema da rádio, é o que toda a gente diz. Tem sido muito, muito interessante para mim, foi uma experiência nova, não tinha tido a oportunidade de o fazer antes, e sinto que além de ser uma obrigação que a Santa Casa tem para com a sociedade, porque a sociedade ajuda-nos muito, não é, a mantermos a nossa atividade, e portanto temos a obrigação de reportar o que vamos fazendo e como vamos fazendo, é também uma oportunidade que temos de passar a mensagem, entre aspas, sem ruído, portanto, passar a mensagem diretamente. E portanto, isso foi e está a ser, para mim, uma belíssima experiência. Agora, uma pergunta que se impõe, certamente muita gente tem esta dúvida: como é que está a Santa Casa agora, com a questão do Covid? Como é que as coisas estão? Já há visitas? Tem havido muitos casos? Bom, a situação agora é muito mais tranquila, não é? Felizmente temos todos os residentes vacinados, com o plano de vacinação completo, os trabalhadores também, e portanto tem havido casos, tem havido surtos, mas sem consequências, portanto é como se fosse uma gripe, não é? Aqui a diferença é que o Covid ainda é uma doença controlada, obriga a confinamentos, obriga a isolamentos, e portanto quando detectamos um caso de Covid temos que testar todos os residentes do mesmo edifício, temos que isolar os que testam positivo, enfim, têm que ficar 7 dias de isolamento, os trabalhadores também são testados, essa é a diferença. Quanto às consequências, têm sido agora tranquilas, não é? Não temos tido, aliás, nem há reporte disso publicamente, porque na verdade é uma situação que já se gera com muita tranquilidade e com muita normalidade. Assim se espera para o futuro. Sim. Obrigado por fazer parte desta família. Tive muito gosto, obrigado. E faz hoje 33 anos que começaram as emissões legalizadas aqui na Rádio Sines, neste espaço. Portanto, a Rádio Sines está de parabéns. Estamos aqui numa emissão especial com alguns dos colaboradores que fazem parte da emissão da Rádio Sines. Agora, é a altura de falarmos com a Amélia Nunes.
que começou a vir aqui à rádio assiduamente, semanalmente, não é? Para gravar a edição das notícias de Europa. Esta é uma parceria entre a Rádio Sines e o Centro de Informação Europe Direct Alentejo Central e Litoral. Amélia, bom dia. Bom dia. Começar por parabenizar a Rádio Sines pelo aniversário e desejar continuação de sucesso e que esta parceria que tem sido profícua tenha ainda longa data pela frente. E qual é que é a importância para vós desta parceria? Bem, esta parceria com a Rádio Sines realmente faz todo o sentido e é importante para nós, tendo em conta a missão do Centro Europe Direct Alentejo Central e Litoral, que é precisamente permitir à população ter acesso e ter um conhecimento mais aprofundado sobre a União Europeia, os seus objetivos, os financiamentos e os apoios prestados. Portanto, esta parceria permite-nos divulgar assiduamente as informações, as novidades que são consideradas mais úteis e sobre o que está a acontecer na União Europeia. Depois, compete-me aqui dizer, para enquadrar, para quem não nos conhece também, tem a oportunidade hoje, que o Europe Direct é um dos 15 centros que existem em Portugal sobre informação da União Europeia. Nós fisicamente estamos localizados em Vila Nova de Santo André, na incubadora de empresas que é o CAESC, o Centro de Apoio às Empresas de Santiago de Cacém, e em Évora estamos na incubadora de empresas Évora Tech. A razão pela qual estamos localizados nestas incubadoras tem a ver com o facto da entidade de acolhimento do Centro Europe Direct ser a ADRAL, que é a Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, e que faz a gestão destas e de outras incubadoras, tendo agora já uma rede à qual se dedica, entre outras atividades, obviamente, porque o seu objetivo e a sua grande missão é o desenvolvimento regional, tanto a nível social, como económico, como cultural, e a atração de investimento. Portanto, sabendo que a ADRAL faz a articulação entre os projetos e as entidades, esta é a razão fundamental para termos vindo a apostar nestas parcerias, como fazemos com a Rádio Sines, que estão destinadas a promover estes projetos em comum, em prol da estimulação de iniciativas e contribuir para a promoção do nosso território. Às vezes aqui as notícias que chegam lá de Bruxelas, às vezes são um bocadinho mais pesadas, mais duras. Vocês têm que lapidar essa informação também de forma a ser uma linguagem mais corrente, que fique mais no ouvido das pessoas. Como é que escolhem os textos? Às vezes já há iniciativas que até se enquadram aqui na nossa região, não é? Sim, sem dúvida. Os temas que nós transmitimos são escolhidos pela representação da Comissão Europeia em Portugal. Ou seja, nós recebemos essas temáticas através de newsletters, através do site e das reuniões de acompanhamento que temos e que nos indicam muito objetivamente quais são os assuntos que há mais pertinência transmitir. E claro que tentamos adaptar a linguagem à população para que chegue à maior parte das pessoas, mas também é bom que algumas temáticas sejam completamente novas para despertar o conhecimento para o novo dos cidadãos. Portanto, isso é o que nos compete. Nós, enquanto centros Europe Direct, nós complementamos a informação da representação da União Europeia e comunicamos diariamente, para além de termos estas parcerias com a Rádio Sines, através do nosso site. Somos muito assíduos nas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Ou seja, quem não sabe é quem não quer ver, digamos assim. Sim. Estas temáticas mais quentes, as grandes novidades estão sempre presentes diariamente. Por exemplo, este ano, que é o ano Europeu da Juventude, é natural que os temas venham a incidir mais sobre essa área, mas abordamos na generalidade todos os que possam ter aqui alguma pertinência. O centro também tem aqui algumas atividades na região, não é? Sim, o centro trabalha exatamente para a região, daí ter o nome Alentejo Central e Litoral. Nós temos um plano anual com muitas atividades que se desenrolam ao longo do ano.
se vamos falar daqui, desta zona mesmo, posso referir que no dia 17 de junho houve na feitura em Vila Nova de Mil Fontes, a feira de turismo do Sudoeste Alentejano, um show cooking que preparámos. Deve ter sido interessante. Sim, com uma chefe que é a Sofia Magalhães, que é a criadora do blog do Spice. Quem gosta de culinária certamente conhece. E aí aproveitámos para partilhar algumas dicas sobre a estratégia do prado ao prato da União Europeia. Uma das temáticas que já foram Exatamente. mais de uma vez faladas no espaço. Exatamente. Depois, no dia 14 de junho, decorreu um webinar sobre as oportunidades da União Europeia para os jovens, que nós também divulgámos a iniciativa e aí promovemos o emprego, o empreendedorismo, a investigação, tudo o que os jovens podem fazer em termos de associativismo também, voluntariado, estágios. Foi também muito interessante. Eu estou aqui só a falar-nos de junho porque nós fazemos iniciativas. Não, porque é assim, como as iniciativas são muito mais do que as pessoas pensam, se calhar, se quiserem saber mais sobre o centro, deixavas aqui o endereço eletrónico, por exemplo, o endereço do site. Sim, sim. Quem quiser saber mais sobre essas temáticas todas, até porque envolve também a juventude, quiçá um jovem está a ouvir e quer saber mais sobre alguma situação que o possa ajudar para também estar mais informado. Já que falas nisso e antes de passar o site, eu posso referir que nós fizemos agora nos últimos dias a divulgação de abertura de candidaturas para estágios. Cá está. É super interessante para jovens que vão ter lugar em Barcelona e numa outra cidade, que neste caso é em França, que se chama Cadarache. Vão ter início em outubro, com direito a bolsas em várias áreas: comunicação, engenharias, física, recursos humanos. As candidaturas estão abertas até 27 de junho e apelamos a que os jovens da nossa região concorram. Interessantíssimo. Para termos lá os nossos representantes. Diz lá aí onde é que eles podem ver tudo. Podem ir tanto ao site da União Europeia, em ec.europa.eu, ou então mesmo ao nosso site dedicado em Europe Direct, Alentejo Central e Litoral.adral.pt. Mas o mais fácil, e que toda a gente hoje em dia está ligada, são as redes sociais, onde conseguem ver todas as iniciativas e têm lá o link de inscrição. Olha, e acabamos muito bem aqui a nossa conversa com esta oportunidade para os jovens. Obrigado, Amélia, por fazeres parte aqui da equipa da Rádio Sines também. É um gosto, como sabem, para além de fazer esta parceria, já tenho feito aqui amigos e lá está, desejo todo o sucesso e continuação desta relação que tem sido profícua, e muito obrigada por me receberem como em família. Grata. Nós continuamos aqui nos nossos estúdios a receber a nossa família, os nossos amigos, são as pessoas que colaboram connosco diariamente ao longo de 24 horas, 365 dias por ano. No caso da doutora Sandra, é desde 2017 que temos aqui o prazer de ouvir o Sines ao ouvido. Bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Sim, desde 2017 que temos esta rubrica semanal, que o que pretende fazer é trazer um bocadinho das histórias de Sines. Algumas desconhecidas do grande público, portanto isso exige aí uma pesquisa nas catacumbas, pode-se dizer assim, lá do Arquivo Municipal, não é? Resulta tanto do trabalho que nós fazemos todos os dias documental, que temos que limpar, tratar e descrever todos os documentos, e muitas das vezes acontece-nos uma surpresa, um documento que traz uma história que ainda não conhecíamos, uma pessoa que não conhecíamos, um acontecimento. Outras vezes são a partir de outros trabalhos que o arquivo desenvolve, que encontra noutros arquivos do país informação sobre Sines. Por exemplo, os registros paroquiais de nascimento, óbito e casamento são inesgotáveis. Têm muitas histórias, são uma mina, especialmente porque são registros individuais, de pessoas que de facto existiram, que nasceram ou morreram ou casaram aqui, e a partir desses registros nós às vezes conseguimos descobrir outras coisas, por exemplo, um naufrágio, a partir dos registros de óbito. Eu estava aqui a ver se conseguia dizer-vos a data correta. Já agora, a título de curiosidade, nessa descoberta de documentos, qual é que a surpreendeu mais ao encontrar? Bem,
Um deles foi uma mulher do século XVIII que devia ser uma pobre de espírito e que eles consideravam ser uma mulher muito aérea, muito... Linguagem da altura. Pois, essa foi uma. Outra foi aquele naufrágio que vos falei, que agora estava a tentar lembrar-me a data dele. A procurar as 275 edições. Exatamente. É impossível. É muita Foram conversa. muitas e estava a ver se me lembrava de qual era o... Peço desculpa. Mas, entretanto, vou-vos falar de um outro que para mim também foi muito interessante, que foi encontrar em 1751, falecido aqui em Sines, um escravo índio que veio morrer aqui. Ele estava a acompanhar um padre. Esse padre rezava as suas missas e de certeza que era missionário ali na Nossa Senhora dos Remédios, e trouxe com ele um escravo do Brasil. Isso descobre-se tudo através dos documentos. Exatamente. A partir de um registro de óbito, esta pessoa morreu aqui em Sines, é por isso que nós sabemos que ela esteve cá. E depois, através dos documentos de arquivo da própria Câmara, também descobrimos coisas incríveis. Por exemplo, agora recentemente temos estado a trabalhar sobre o processo dos centenários, que foi em 1940. Em 1940 celebrou-se em Portugal o que se chamou as comemorações dos centenários, que fazia o aniversário de 1140 e de 1640, e houve festejos em todo o país. E em que em Sines houve uma série de jogos de futebol, gincanas, concursos de montras, tudo organizado pelo Tenente Seixas, que é muito engraçado. E o que é interessante é que, através de pessoas como a Sandra, que faz esta pesquisa, é que nós vamos conhecendo o passado, porque não abundava a escrita tanto como agora, como é óbvio, na internet nem pouco se pareça, mas havia sempre alguém que registava o que se ia passando, as pessoas. Isso é um trabalho muito interessante, mas deve ser cansativo e demorado. Ele não é um trabalho rápido, que nós estalamos os dedos ou vamos ao computador, fazemos uma pesquisa, como nós fazemos com o Google, não é? Queremos saber qualquer coisa, vamos ao Google. Neste caso isso não acontece, são documentos manuscritos, alguns deles em mau estado de conservação, que implicam primeiro que nós os limpemos e os preparemos para poderem ser consultados, e depois implica trabalho, e muitas vezes também temos que saber relacionar. Olha, esta pessoa também me aparece neste documento e ela fazia isto e fazia aquilo. E a partir daí começamos a encontrar padrões, que é o caso, por exemplo, também descobrimos há pouco tempo, contratos de compra de carvão no Porto Covo. Sines exportava carvão no século XVIII, que é uma coisa que hoje em dia ninguém imagina. Alguns desses documentos ou algumas dessas histórias, quem estiver ligado à internet pode descobrir através do arquivo, não é? Sim, algumas delas já estão no site do arquivo. Nós publicamos o documento do mês. Este ano o documento do mês é dedicado ao Carnaval de Sines. Portanto, todos os meses, no ano de 2022, nós publicamos um documento acerca do Carnaval. E, portanto, todos esses documentos do mês estão no site do arquivo, que podem consultar. E também os nossos inventários, os nossos guias, os tutoriais de toponímia, que também fazemos e que estão disponíveis. Ou seja, quem quiser andar aí pela história das gentes de Sines, basta ir ao arquivo, ao site do arquivo e vai bisbilhotar. Edições foram muitas, temas também foram muitos. Qual foi o tema que mais surpreendeu, que mais escreveu mais rapidamente e mais depressa? Normalmente nós na escola, quando são as disciplinas que nós gostamos mais, elas acabam mais depressa. É verdade. Qual foi aí o tema? Eu gosto muito do tema dos naufrágios, porque, e neste caso houve um que me surpreendeu, que há pouco falei, em 1728, que morreram 13 pessoas, e depois o registro diz claramente, foi a pessoa X, chama-se tal, tem não sei quantos anos e faz isto, tem esta profissão. E isto é impressionante, nós vermos ali num bocado de papel o destino de 13 pessoas, como nós, sinienses, e que de repente tiveram aquele desfecho. Outra coisa muito interessante que eu tenho reparado é que nós costumamos dizer aqui em Sines, somos uma terra pequena, não acontece nada.
O problema é que sempre aconteceu qualquer coisa. Sim, e sempre alguém escreveu qualquer coisa, felizmente, não é? Sim, sempre alguém. Porquê? Porque sempre se fazia uma despesa, sempre se tinha que pedir autorização para alguma coisa, e tudo isso gerava documentos escritos. E é por isso que nós hoje temos memória desses acontecimentos. Antes aqui do final da nossa conversa, procure aqui um conselho que poderá interessar a muitas pessoas. Há pessoas que têm livros antigos em casa, já um bocadinho amarelos, degradados. Como é que se pode tratar, digamos assim, dos livros? Qual é a melhor forma? Nós somos arquivo e, portanto, o que nós temos não são livros, são documentos. Às vezes são em forma de livro porque são encadernados. Mas os livros que nós temos em nossa casa, que nós gostamos de ler, romances, enciclopédias, a melhor maneira de tratar deles é limpar-lhes o pó. Pano seco? Pano seco. Impedir que eles estejam... O local onde os colocamos, portanto, não deve ser num sítio que apanhe sol, que apanhe umidade. A temperatura também convém estar, é como o vinho, também convém estar a temperatura indicada. Sempre uma temperatura muito mediana, que não altere, que não tenha alterações, que num dia não seja muito frio, num dia seja muito calor. E especialmente limpá-los. Quanto eles ficam amarelos pela qualidade do papel. Não há muita coisa que nós consigamos fazer. Já devem ter reparado que os livros dos anos 40, 50, 60, 70 ficam muito amarelos. Era a qualidade do papel. Mas ficam bonitos, eu acho. E ficam quebradiços. Ficam quebradiços. Essa parte do quebradiço é que já não é tão interessante. Exato. Porquê? Porque o papel, nós temos os livros de registro das variações da Câmara do século XVIII estão em melhor estado do que esses. Porquê? Porque o papel era feito de trapos velhos e era pisado, e assim se fazia um papel de uma qualidade muito superior ao que nós usamos hoje, que é pasta de papel, de madeira, e às vezes não é da melhor qualidade. E isso é curioso de se notar. Podemos continuar a conhecer aqui estas notícias que às vezes vêm de documentos antiguíssimos e das catacumbas e do trabalho da doutora Sandra Patrício, aqui às quartas-feiras depois das 15 horas e às sextas depois das 10h30. Obrigada, doutora Sandra Patrício, por fazer parte aqui da nossa família da Rádio Sines. Obrigada, sou eu. E até breve. Temos aqui ainda 3 convidados para partilhar esta última, digamos, meia hora de emissão especial da Rádio Sines. Nesta hora vai ser convidado o Presidente da Associação, Aureliano Guedes, Joaquim Bernardo e Filipe Medeiros. Portanto, são os convidados desta última parte. Comece por si. Teve sempre uma vida ligada a pessoas, a recursos humanos. Como é que é agora ser Presidente de uma associação que tem uma rádio? Bom dia a todos, primeiro a vocês, parabéns à rádio, a vocês todos que estão aqui a fazer a rádio andar, e bom dia também ao auditório da Rádio Sines, a toda a gente que nos ouve hoje. É um desafio que é difícil, mas é estimulante também por isso. Dá bastante motivação enfrentar uma situação que eu penso que talvez não seja para todos. Nós vivemos uma época muito difícil já há algum tempo, vocês também, aqui na rádio, que resulta da pandemia que temos vivido e resulta também agora, mais recentemente, destas questões da guerra que inflacionaram tudo o que são produtos, equipamentos, etc., combustíveis, por exemplo, e que nos têm criado enormes dificuldades. E a gestão financeira de uma casa como esta, com as necessidades que isto tem e com o custo de vida a disparar como tem disparado, realmente exige muita imaginação, criatividade e cria um desafio bastante interessante. Difícil, mas estimulante. Joaquim Bernardo, agora jornalista, mas já fizeste tudo possível e imaginário em rádio. Como é que te sentes, sendo atualmente o funcionário mais antigo da rádio? Sinto-me novo. Menos o espírito tem que sempre ser novo, não é? Bom dia, Vicência, bom dia também ao Filipe e aos nossos ouvintes. É verdade, eu cheguei cá em 1989, portanto, como há pouco estava a falar com o Presidente, antes da legalização existiam 3 rádios em Sines, Rádio 107, Rádio Vendaval e Rádio Sines, que encerraram depois em dezembro de 88. Depois houve a legalização em que Sines teve 3 rádios a concorrer à única frequência disponível, a Rádio Sines ganhou. Depois eu estava na Rádio Vendaval, eu e muita gente.
o Sr. Carlos Lopes Paulo, nessa altura, que era o presidente da Já rádio. agora, parabéns ao nosso Que hoje pai da faz rádio, anos. que é para mim é o pai, eu sempre chamei Sim. pai da rádio, é uma pessoa que eu tenho extrema consideração. Carlos Lopes Paulo, parabéns pelo Também seu faz anos aniversário hoje. Faz hoje. Exatamente. Muitos parabéns. também. Depois fez uma reunião com todos que faziam parte da Rádio Vendaval e da Rádio Sinos, juntou todos num único projeto e a partir daí, portanto, ficámos todos aqui na Rádio Sinos e a Rádio Sinos foi crescendo. Tu ainda és do tempo em que a rádio era pequenina, tinha 2 Em estúdios 91. e depois foi crescendo e é a rádio que é hoje. Portanto, hoje não tem nada a ver com esses tempos, são tempos completamente diferentes. Filipe Medeiros, como é que se passa de um rapazinho que tirou um curso e que era ouvinte acérrimo da Rádio Sinos, como é que ele salta cá para dentro? Olha, antes de mais, bom dia Não estavas a todos. à espera. Olha, é assim, Surpresa. foi uma O Filipe experiência. cresceu muito na rádio, está Sim. maior. Também é verdade, também é verdade. Aliás, eu sou mais novo, não é? Sou mais novo, mas mesmo assim já são 22 anos que eu estou aqui, da Rádio Sinos. Portanto, foi bom, foi uma experiência, foi uma coisa que eu sempre gostei, comunicação. E pronto, vim para cá com a equipa que estava na altura e que me apoiaram e pronto, e fiquei até agora. Tá? E agora ficaste sem palavras. Porque É complicado, é sempre homem- emocionante falar um homem da da nossa vivência aqui na rádio, é sempre emocionante, não é? Pronto, então posso dizer que eu vim em junho de 91, porque na altura havia um promocional que passava na rádio, que nós já recordámos aí, a pedir colaboradores, porque a rádio tinha aberta em 89 e em 91 havia esse promocional. E o Francisco Violante ouviu aquilo, veio para a rádio. Depois ele disse, aquilo é muito giro e tal, não quer experimentar? E ele é que me trouxe para a rádio, ele é que me mostrou a magia da rádio, portanto, nessa altura. Portanto, de qualquer maneira, seja como for, todas as pessoas que passaram por aqui são de extrema importância e todos deixaram o seu bocadinho, o seu conhecimento, o seu tempo. Sou Marco. Mas eu gostaria de homenagear nesta emissão Francisco Violante, porque nunca funcionário nenhum, nem colaborador nenhum, teve tanto tempo dedicado à rádio, 30 anos. Portanto, aqui fica a minha homenagem pessoal a ele, que foi a pessoa que me ensinou muito, é o meu mestre. Portanto, ele esteja onde estiver, espero que fique contente com esta homenagem. Muito agradeço. Eu subscrevo tudo isso que disseste em relação a Francisco Violante e muito mais havia para falar, mas também uma palavra para o Mário Feliciano e para o Mário Cortes, que também faleceram. O Mário Cortes antes até Sim, da o Mário Cortes, legalização. Infelizmente, foi antes até de ver a rádio legalizada. Sim, infelizmente. foi antes da legalização, e o Mário Feliciano, que já foi depois. Portanto, são as 3 pessoas que passaram pela rádio O Mário que faleceram. Feliciano tinha o programa de culinária. Ele dizia-me sempre, ponha a primeira. A primeira era a primeira faixa do disco. Temos que recordar também aqui um homem que construiu aqui caixas mágicas. É isso que eu ia Algo falar, especial. Eu exatamente. também ia exatamente. falar exatamente disso. As caixas mágicas, não era, Filipe? Exatamente. É isso mesmo. Ele sempre Exatamente. também se dedicou muito à rádio, foi uma pessoa que também 100% se dedicou à rádio e a parte técnica, durante muito tempo, foi ele que esteve à frente aqui da rádio. Portanto, também a nossa homenagem ao Augusto especial. Joaquim, tiveste aí tantas aventuras aqui no decorrer destes anos. Conta lá uma aventura engraçada. Por exemplo, a fazer as reportagens através das cabines telefónicas, que era o que era normal nessa altura. Quando cheguei cá, eu vim a fazer desporto. Eu cheguei cá, fazia o programa à tarde, às 4, 5, e depois 6, 7, informação desportiva e relatos ao fim de semana. Depois fiz durante muitos anos 7 da manhã, 10, e o desporto. Porque, atenção, para quem nos está a ouvir, nós temos que explicar, é que nessa altura tinha que haver sempre alguém cá, em estúdio. Não Até havia programas computadores. gravados, alguém tinha que os Havia passar. discos, havia bobinas e cassetes. Mesmo programas gravados, alguém tinha que os estar cá passar. alguém. O que eu gostava de dizer é que, para nós estarmos cá a comemorar o 33º aniversário, muitas pessoas estiveram desde o primeiro ano aqui e todos esses são importantes e são importantes para que a rádio exista. Portanto, desde o primeiro até o último ano, são 33 anos e muita gente passou por cá. Ninguém é esquecido, só que as pessoas passam e a rádio continua, como eu um dia se calhar vou sair, e a rádio há de continuar, a Vicência sai, a rádio continua, o Filipe, pronto, a história é assim mesmo. E a rádio há de comemorar 100 anos, se Deus quiser, e com outras pessoas cá e todos somos importantes. A rádio era diferente. Eu, por exemplo, fiz cobertura da Volta ao Alentejo em bicicleta, onde nós fazíamos nas cabines telefónicas porque não havia telefones.
O telemóvel era uma coisa que nem sequer se imaginava que um dia existiriam. Por exemplo, fazer relatos de futebol, transmissão de missas, em que íamos passar um cabo com o especial para a casa de um senhor que emprestava o telefone e nós íamos estender o cabo até à casa dele para ter a transmissão. Diretos da Avenida João Humberto Delgado, de uma cabine que existia ali ao pé. Que havia guerra pela Gabi, não era? Era. Porque só existia um, não era fácil ter acesso. Portanto, coisas do género, por exemplo, relatos que nós fazíamos do futebol que não tínhamos som de retorno, em que lembro com o João Torpes, que também foi importante aqui na rádio, com o João, um jogo, por exemplo, em Moura, em que colocámos no ar, eu fiz o relato, quando cheguei ao intervalo é que descobri que a chamada tinha caído. E, portanto, ou seja, fizeste o trabalho todo para nada. Para nada. A chamada já tinha caído há muito tempo. E pronto, a rádio era diferente, não tem nada a ver com o que é hoje, a tecnologia, tudo, nada. Filipe. Mas ainda bem, não é? Ainda bem, não é? As coisas evoluem. Aí conta lá aí uma grande peripécia que tenha-te acontecido ao longo destes 22 anos. Há pouco deixa-me só dizer, Sim. para não esquecer, também Filipe Rodrigues, que também fez parte da rádio e também faleceu. Já não estava nessa altura na rádio, mas, sim, mas deixou cá foi também muito também. Importante na rádio Filipe Rodrigues. A peripécia que eu te posso contar, e que se calhar muitos se lembram aqui, é das bobines. Eu também tenho das famosas bobines, eu também não é? tenho. Portanto, já sabem como Tive é que... uma hora a enrolar a bobina. Eu não tive uma hora. A bobina é que se partiu e eu tive que estar ali de volta da bobina, não é? Mas antes, porque antes, e temos de explicar isto, antes a rádio gravava-se com bobines, eram umas bobines Deste grandes. tamanho. Exatamente. E gravávamos toda a emissão nas bobines. E as bobines era sempre um caos, não é? E quem chegava cá de novo o trabalho era enrolar a bobina. Exatamente. Olha, eu lembro-me de uma noite, eu fazia o Rumo ao Bom Porto. Era limpar os discos e enrolar a bobina. Fazia o programa Rumo ao Bom Porto das 8 à meia-noite ao domingo. E era uma noite temporal. E eu estava sozinha aqui no estúdio, no tempo em que tinha que estar mesmo alguém. A luz acabou, o gerador lá de baixo começou a trabalhar, mas quando começou a trabalhar, houve ali um pedacinho que não houve nada, então começou um giradisco a tocar, o outro a tocar ao mesmo tempo, ou seja, tudo o que eu tinha ali começou tudo a tocar ao mesmo tempo. Eu lembro-me na altura que não tinha grande experiência, fiquei assustada e pensei, o que é que eu faço agora? Então comecei a desligar um por um, mas lembro que foi tipo uma coisa de fantasmas, que era um temporal na rua e eu aqui sozinha na rádio com tudo a tocar ao mesmo tempo. Portanto, foi uma das peripécias que me aconteceu. Aqui na rádio também evoluiu-se bastante a nível de tecnologia. A rádio hoje em dia que se faz é muito diferente do que se fazia há uns anos atrás, não é? Nós tínhamos as cassetes para pôr a publicidade. Sim, era depois, a hora do stress. Mais tarde foi o minidisc, não é? Não era, Joaquim? Sim. Por exemplo, a hora do stress da publicidade era do stress. Era, por exemplo, o Sr. Carabineiro, na altura, diretor, que também já faleceu, que foi ele o responsável pelo primeiro computador. Eu lembro-me disso, nós depois fomos todos ouvir na rádio como é que saía lá fora o computador. Com o ecrã como é que o computador branco, né? fazia a rádio. Vamos lá ouvir lá, sem ninguém na rádio, como é que o computador faz. E também podemos falar disso, Vicência, só muito rapidamente. Em termos de direções, também passaram por aqui pessoas que foram importantes. O Sr. Carabineiro foi importante, o Castro, que deu aqui uma grande volta a esta rádio. Os presidentes de direção, desde o Engenheiro Batalha, desde o Carlos Lopes Paulo, o Sr. Figueira, o Sr. João Santa Bárbara, o Sr. Guedes agora e também no passado recente. Não estou a esquecer de ninguém, pois não? Todos. Pronto. O Sérgio Cordeiro também chegou a fazer programa. Chegou a fazer aqui programa. Radialista convosco. Portanto, eu penso que foram esses os presidentes que passaram desde o Carlos. Aliás, temos de dar uma palavra aqui de agradecimento também, porque o Sr. Francisco Pereira também. Muitos dos diretores às vezes não têm conhecimento. E que hoje nos ouve em Cabinda. Portanto, ele, quando está em Cabinda, é um ouvinte da Rádio Sines. Portanto, lá em Cabinda. Eu ia dizer que muitas vezes os diretores também vêm para aqui que não têm conhecimentos relativamente à questão da rádio e que ficam a saber um pouco mais sobre a rádio e que também acho que todos eles temos que agradecer de uma forma sem exceção o trabalho que também têm connosco, a paciência que também têm connosco e portanto, sem exceção, quero também aqui também homenagear todos aqueles que estiveram aqui à frente da associação e em particular da rádio, obviamente. O primeiro foi o Sr. Baia Baia, não é? Eu penso que sim. Da direção do Sr. Carlos Lopes Paulo.
Sim. Portanto, Então, olha, meus caros colegas, espero que tenham gostado desta surpresa, porque eles não sabiam que iriam ser os convidados desta última parte. Dizer que é um gosto e um orgulho para mim fazer parte desta equipa. E temos aqui uma outra surpresa, que é o bolo. Não sei se, pronto, na emissão da rádio não se consegue ver o bolo, mas temos aqui um bolinho de aniversário para assinalar Consegue-se. esta data tão importante. então, obrigado, Vicência. Parabéns a todos aqueles que fizeram parte da rádio desde o primeiro até o 33º ano e que continuamos cá por alguns anos mais. Exatamente. E a direção também e os órgãos sociais não quiseram deixar passar esta data simbólica, mas bonita, e homenagear a vocês aqui que estão presentes e em vosso nome todos os outros por aqui passaram, como vocês disseram muito bem, e trazer um bolinho que adoça aqui o vosso ambiente. Exatamente, vocês ficam Para a dieta. Um bocadinho mais de barriga, mas também não conseguem competir com o Presidente nesse aspecto, de qualquer maneira. Fica mais docinho o dia de hoje, e é sempre um privilégio para todos os Presidentes que passam por aqui, os outros antes de mim, eu e os outros que vêm a seguir, contarem com o trabalho importantíssimo que a Rádio Sines faz na divulgação dos problemas locais, regionais, e em todo aquele conforto que nos dá a ouvir uma boa música, que eu ouço sistematicamente e que tenho muito gosto nisso, e nos conforta dessa maneira também, e nas entrevistas que dá aqui, que permita que muitos cidadãos possam aqui transmitir ideias e o que pensam sobre a cidade, sobre a sua vida e a vida dos amigos. Portanto, a rádio é insubstituível, nesse aspecto é insubstituível, e eu só desejo que esta rádio tenha cada vez mais auditório, cada vez mais importância no nosso concelho e na região, e pronto, e que seja um veículo importantíssimo até de promoção de todas as empresas que aqui estão instaladas, dos potenciais de desenvolvimento económico que o nosso concelho tem para com o país e para com a Europa e para com o mundo, e esta rádio de facto pode ser o grande canal de divulgação de tudo isso para dentro de fronteiras e fora das fronteiras, como disse aqui o Joaquim. Até em Cabinda pode falar sobre o desenvolvimento dos nossos complexos petrolíferos e a capacidade que nós temos de injetar na Europa combustíveis, gás, etc., para criar outras fontes alternativas que não tornem dependente nem o nosso país nem os outros de um só fornecedor. Portanto, tudo isto é muito importante, e a rádio tem um papel de grande importância na vida dos cidadãos e na vida de Sines também. Porque esta questão da internet, deixa-me só dizer rapidamente, Vicência, veio trazer outro alcance à rádio. Há pessoas de Sines que trabalham pelo mundo fora e de vez em quando vão ouvir um bocadinho a rádio, ver o que é que se passa em Sines. Acompanham o site, as notícias, ver o que é que se passa em Sines, como é que está Sines. E esse também é aqui a ligação da rádio com as pessoas que estão de fora, que têm a ligação à terra. Através da rádio. Também acho que é importante aqui realçar e deixar também um agradecimento a todas as empresas que têm apoiado desde sempre a Rádio Sines, porque sem elas também a Rádio Sines não sobrevivia. Portanto, um agradecimento a todas as empresas, todas as casas comerciais que têm aqui a sua publicidade, àquelas que futuramente irão ter, certamente, não é? E esperamos então que continuem a apoiar este projeto, porque é o único órgão de comunicação social do Concelho de Sines e é preciso mantê-lo. Exatamente. Portanto, é também esta palavra de agradecimento a todos os empresários que têm apostado na Rádio Sines ao longo destes últimos anos e que espero que continuem a apostar então na Rádio Sines como meio de divulgação das suas marcas, dos seus produtos. No final desta emissão, 2 palavras. Obrigado a todos. Está ligado. Parabéns e até uma próxima oportunidade. Obrigado. E agora resta-nos cantar os parabéns, não é? Pois o Sr. Presidente é que tem ali o fogo. Exatamente, vamos fazer isso. Quem é que sabe cantar os parabéns? É a Vicência. Já passou batata quente para mim. Posso acender as linhas para vocês verem. Ora, e se calhar vamos juntar aí todos, para quem está a ver a emissão Visual Rádio, vamos cantando os parabéns à Rádio Sines. Vou fazer aqui uma técnica. Quem está vamos ver só a ouvir a acende. emissão sabe que isto... Nós vamos dizendo que neste momento estamos a colocar ou a tentar acender as velas. Quem está a ver uma já está, a outra não está fácil, né? Filipe, 2 velas, 33 anos.
da Rádio Sines. Vicência, tu que tens a melhor voz para cantar. A melhor Vamos voz lá. feminina, não sei se estão a ver. Acompanhamos. Então vamos Eu embora. acho que estamos todos enquadrados. 1, 2 e 3. Parabéns a vocês nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Está na Rádio Sines, uma salva de palmas. Parabéns a todos. Fizeram parte desta rádio. 1, 2, 3, 20. E portanto aqui está a Vicência a apagar, quem está só a ouvir na rádio, a Vicência já apagou as velas e portanto E foi agora que vamos seguindo com a emissão, vai não é? seguir que nós vamos comer o bolo. Exatamente. É isso mesmo. E quem se quiser juntar a nós, pode vir? Pode. Pode, nós não conseguimos comer Então, tudo. bom. Nós não conseguimos comer tudo. Muito bem, muito obrigado então, que foi esta emissão especial de aniversário da Rádio Sines. Assinalamos aqui os 33 anos de emissões regulares nesta emissão especial.